Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema do vídeo de hoje é como entender o que o seu cliente precisa para facilitar a análise de requisitos. Esse é um tema que muitos devs têm uma grande dificuldade, principalmente quem está começando na área, apesar que eu conheço muitos devs aí experientes que também têm uma certa dificuldade para fazer análise de requisitos e muitas vezes a gente não aprende, né? A gente entra na área na sede de codar, de escrever código ali e esquece, ou quem está ensinando também não se lembra de ensinar a gente como que faz análise de requisitos. Então, eu gosto de trazer esse tema aqui porque eu acho interessante, que ajuda muito em fases que não são de programação exatamente, né? Ela vem antes ali dos nossos testes, antes de começar a escrever código. Então tem bastante coisa interessante para trazer para vocês aí. Então, por que, que esse tema é importante? Por que, que eu achei legal trazer esse tema para discutir com você, que não é exatamente teste de unidade, que é uma coisa que eu costumo falar bastante aqui no canal, mas que está muito relacionada à qualidade do software que você vai entregar aí. Quando a gente entra na área, a gente aprende que temos que fazer aquilo que o cliente pede. Não é um pensamento 100% errado, a gente não pode brotar software do chão, né? Seu software tem que resolver algum problema. E quem tem esse problema são os clientes. O cliente sabe qual o problema que ele tem e ele pede um software para te ajudar a resolver. Então, sim, temos que fazer o que o cliente pede. O grande problema dessa linha de pensamento aí, muito purista às vezes, né, é que os nossos clientes geralmente sabem o que ele precisa. Ele está trabalhando, está no dia a dia ali no campo de batalha e ele sabe quais são as dificuldades que ele tem e os problemas que ele enfrenta. Agora, o grande problema aí é que às vezes o cliente não sabe pedir. E não é que ele não sabe pedir porque ele não sabe falar ou que ele não sabe se expressar. É que muitas vezes ele não consegue traduzir a necessidade que ele tem em software. E quem tem que fazer esse papel somos nós, os devs. A nossa responsabilidade é tirar as coisas da cabeça do cliente, parte dela, né? É tirar as coisas da cabeça do cliente e transformar aquilo em software. Algumas empresas até têm áreas que fazem isso. Antigamente, quando eu comecei na área, tinha gente que fazia isso, especializado nisso, mas não dava certo. Porque, obviamente, quem tem que traduzir a necessidade do cliente para transformar em software é quem vai efetivamente transformar em software, que somos nós, os programadores. Então, pode até ter empresas que têm essas pessoas que fazem um meio de campo ali, mas ou é uma atividade incompleta ou provavelmente ela não vai dar muito certo aí. Claro que estou falando de modo geral, pode ter exceções aí, mas acredito eu que a maioria das vezes não vai fugir muito disso, não. Nós, como desenvolvedores, temos muito mais propriedade, muito mais capacidade para dizer como alguma coisa que o cliente precisa tem que ser transformado no software. E uma coisa que muita gente confunde, principalmente aí no começo da carreira, é que entender a necessidade do cliente é diferente de analisar o requisito. Eu sei que são coisas muito próximas, mas nós estamos falando aqui em fases diferentes da produção, né, do ciclo de produção do software. Entender a necessidade vem antes de analisar o requisito. Esse já é um dos grandes erros aí que a maioria comete. A gente quer pegar o requisito e sair fazendo sem entender direito aquilo que o nosso cliente precisa. E aí, se você associar isso com a outra informação que eu mencionei antes, as coisas começam a fazer sentido do porquê que você tem dificuldades. Se o seu cliente não sabe pedir, ele tem dificuldade de traduzir a necessidade dele ali em palavras que os desenvolvedores entendem para transformar em software, é óbvio que a produção do software vai dar errado. Você vai fazer as coisas erradas, você não vai fazer da melhor forma que poderia ser feito, sei lá. Você não vai nem atender aquilo que ele precisa, você vai entregar um software que não resolve o problema do cliente. Então, muitas vezes, a gente precisa voltar alguns passos, mesmo durante a fase de análise de requisitos ali, a gente precisa voltar alguns passos para entender qual era a necessidade original. E aí, em alguns desses casos aí, você acaba tendo que ajudar o seu cliente a reescrever o requisito, fazer revisões. Não, vamos olhar aqui, eu acho que isso aqui está descrito da forma errada. Se você escrever desse jeito, a gente vai escrever uma coisa que não serve para você. Então, é uma fase anterior, não é exatamente a mesma coisa. Faz até parte
do trabalho de análise do requisito, mas são fases diferentes, né? Bem importante que você tenha isso em mente. E aí, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou trazer aqui hoje que vai fazer diferença no seu dia a dia aí? A primeira coisa, eu quero evitar que o seu time e você também tropece nas próprias pernas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente reclama porque o nosso software está ruim de manter, porque ele está difícil, está muito complexo. Na maioria das vezes, a gente mesmo se enrola com as coisas que a gente faz. O time começa a colocar complexidades desnecessárias no código porque não entende o que o cliente precisa. E aí, se você não entende o que o cliente precisa de verdade, você começa a amontoar features. Você começa a fazer código cheio de gambiarra. Porque você acha que aquilo que ele precisava era para alterar num ponto lá, de um método, uma classe específica. Aí você vê que aquilo não resolve o problema. E aí você vai e altera em outro ponto. Depois altera em outro ponto. E aí você fala, não, mas então eu também preciso alterar aqui porque passa por aqui. Quando você vai ver, você fez uma alteração por causa de uma funcionalidade nova, você teve que fazer 300 alterações em pontos diferentes do código. E isso provavelmente vai dar problema. E a gente fica culpando o código, não é porque a galera não sabe dividir responsabilidade, porque pode ser isso também. Mas na maioria das vezes é porque a gente não entendeu o que precisa ser feito. E se você não tem clareza, você começa a escrever código mais complexo do que deveria. E esse é um ponto muito importante que eu sempre bato aqui no canal, que código complexo não é testável. Código complexo gera teste complexo. Se você tiver que fazer um teste muito difícil, se você precisa fazer zilhões de mocks no mesmo teste de unidade ali, se você precisa descobrir como o Entity Framework funciona para poder mocar os métodos dele, provavelmente você está começando a fazer código que está complexo demais. E ele está difícil de testar por causa disso. Então, além de ter problemas com requisito, você acaba gerando problemas com o código, e esses problemas com o código vão te atrapalhar também nos testes. Veja como as coisas são sempre relacionadas. Né? Por isso que eu gosto de mencionar esse tipo de coisa, arquitetura, análise de requisitos, com os testes de unidade. A gente acha que teste de unidade é código, que é assert, que é mock. E não é só isso. Tem muito mais coisas que você precisa aprender e que você precisa praticar ali no seu dia a dia, né? Colocar na sua lista de aprendizados para conseguir fazer bons testes. Focar só em código não vai te ajudar, sempre vai te trazer problemas. A disciplina de desenvolvimento de software é muito mais do que você abrir a sua IDE e ficar escrevendo código aí, que infelizmente é o que a gente costuma aprender por aí nos cursos, simplesmente abrir o nosso IDE e sair escrevendo código. Não é só isso, quando você cair no mercado de trabalho, você vai ver que as coisas são muito mais complexas do que contam para você. Então, para começar, o primeiro ponto que eu acho que é essencial para que você consiga entender as necessidades do cliente e consiga fazer uma boa análise de requisitos. Esse é um pré-requisito, não está nem diretamente ligado ali à sua fase de análise. Você precisa entender os problemas que o software que você trabalha resolve. Às vezes parece que é uma coisa elementar, né? Que é uma coisa, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Tem muitos devs que não sabem direito o que o software faz. Você precisa entender o que ele faz, e não só o que ele faz diretamente, que tipo de resultado ele produz, mas entender quais são os processos de negócio que aquele software alimenta dentro da empresa. Se você está fazendo um software que é um back-office de vendas, um sistema financeiro, você precisa conhecer o trâmite financeiro da empresa. Por onde o dinheiro passa, por que ele passa por aqui, por que eu preciso fazer essas coisas durante cada um dos meus fluxos financeiros. Você precisa saber. Se você faz um sistema simples como um carrinho de compras, por exemplo, dentro de um sistema de venda, sei lá, você precisa entender sobre vendas. Não é só apertar o botão, a coisa aparece no carrinho e vai. Não é só isso. Existe um processo. Existe um processo que a empresa já fazia antes de você ir lá produzir software para ela. Então você precisa entender como isso funciona.
O que o software faz? Quais são os processos de negócio da empresa que ele atende? Às vezes é back-office, é um trabalho interno. Às vezes é direto com o cliente, é um app, alguma coisa do tipo, um software que instala na sua máquina, ou que ele usa pela web. Mas existem processos de negócio. E você precisa entender esse contexto. E quando eu falo, às vezes a gente fala sobre entender o contexto da empresa, entender fluxos de negócio, fica sempre parecendo que é uma questão de experiência. Ah, porque eu acabei de entrar na empresa, então eu não conheço os processos, é difícil entender. Acabei de entrar na área, como é que eu vou saber isso aqui? Se você acabou de entrar na área, é até pior, né? Porque, como eu disse, a galera não ensina esse tipo de caminho, né? A gente sempre é ensinado a escrever código, fazer código, fazer código. E a produção de software envolve muitas outras coisas aí que não é só produzir código. Mas entenda que isso não é só experiência, não tem só a ver com experiência. Mesmo você que é um iniciante na área, mesmo você que acabou de chegar na empresa, precisa ter a intenção de aprender. Isso faz muita diferença. A galera hoje chega nas empresas, chega na área, só quer saber de programar. Só quer saber de escrever código muito louco com as maiores tecnologias possíveis, com os recursos mais legais da linguagem. E saber os micro otimizações que a linguagem oferece ali, porque se eu fizer isso aqui eu vou ganhar 300 nanosegundos de processamento. Cara, isso é muito legal, isso é muito bom, é muito divertido, eu também gosto. Só que só código, saber só o código fonte ali, não sustenta o seu emprego, não sustenta a sua empregabilidade no mercado de TI. Produzir software não é só código, tem outras coisas que você precisa aprender. Então não adianta você, mesmo que você tá focado aí, sei que você tá na gana de escrever código. Eu sei que você vem às vezes aqui no canal e quer saber como é que faz um assert, como é que faz um mock, como é que faz umas paradas boladas ali de teste. Só que às vezes a gente precisa ter outras conversas, né? Não é só técnico. A intenção importa. Então, quando você estiver no seu aprendizado, quando você chegou na empresa, não é só porque você está aprendendo a programar. Se você chegou na empresa agora, está aprendendo como as coisas funcionam lá, coloca intenção em entender a empresa, entender o que a empresa faz, o core business, as coisas que ela faz para a sociedade, para os seus clientes, e entender os processos de negócio. Aproveita as explicações, tenta entender como é que aquele software que faz, vai no banco, que faz não sei o quê, como é que aquilo se conecta com o que a empresa faz. Como ela ganha dinheiro, como que ela paga o seu salário. São coisas que geralmente a gente não fica perguntando, né? Porque ninguém te ensina a perguntar também, tem isso. Então, esse é um ponto que faz toda a diferença para a sua carreira. E é engraçado que no meu dia a dia mesmo, sempre vira e mexe aparecem pessoas novas para trabalhar com a gente ali no nosso time. Uma das coisas que a gente escuta muito em reuniões, quando a gente está fazendo levantamentos, quando a gente está fazendo planejamentos, planning, né, ali junto com o time, junto com o cliente, a galera que é mais nova sempre fica na cabeça assim, mas eu não consigo explorar os requisitos. O cliente está falando ali o que ele precisa, mas eu não consigo entender direito, sabe? Eu fico escutando ali, mas só por escutar mesmo, porque, cara, eu não conheço a empresa, sou novo, acabei de chegar. Isso faz parte, sim, se você é novo, ninguém nasce sabendo, ninguém chega sabendo. Mas, como eu disse, o que conta é a intenção. E a gente escuta muito isso de várias pessoas depois de um ano, às vezes. A pessoa às vezes nem tem perfil, né? Ela fala que mas eu sou tímida, eu não gosto muito de perguntar. Cara, explorar requisitos é perguntar sim, é tirar dúvida, é pensar em hipóteses, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Se você não sabe nada sobre o negócio da empresa, você não vai ter como ter dúvidas. Então veja que esse processo de aprendizado ele é passageiro. Não é que é passageiro, né? Você vai constantemente aprendendo, porque a empresa também muda. Só que se você não mudar a sua mentalidade de tentar entender os processos, como uma empresa ganha dinheiro, você nunca vai sair do zero. Por isso eu disse, a intenção importa. Se você não sabe nada sobre o negócio, você nunca vai ter dúvidas. Isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Acha que,
por osmose as coisas vão entrar na minha cabeça. Não vai. Você precisa perguntar. E outra coisa que também eu vejo muito em pessoas que chegaram na área agora, né, que não tem muito contato de trabalho, de campo de batalha real mesmo. Não tenha receio de perguntar as coisas. A galera tem medo de fazer perguntas às vezes. E eu entendo esse medo. Eu sou uma pessoa mega introvertida. Mas eu não posso deixar a timidez me atrapalhar de fazer o meu trabalho. Então, cara, se você tá com dúvida, pergunta as coisas. E eu sei que às vezes o time tá ali numa vibe, você acabou de chegar, né? E o time tá andando ali, e eles estão falando uns termos. Toda empresa trabalha num nicho específico, e muito provável que cada um desses nichos específicos vai ter palavras, vai ter termos ali específicos também. Por pior que seja o nicho que você está trabalhando aí, vai ter. Mercado financeiro tem, seguradoras tem, bancos tem, startups tem. Cara, todo mundo tem termos específicos. E você não tem obrigação nenhuma de conhecer esses termos. Muitas vezes você chega lá, a galera tá falando coisa que você nem entende. Banco é um exemplo, né? Às vezes todo mundo tem conta no banco, né? E aí a gente conhece alguns dos termos. Mas internamente ali, se você nunca trabalhou num banco, é difícil entender o que a galera fala. Então, se está com dúvida, pergunta. Eu sempre gosto de dizer, não existe pergunta idiota. Idiota é não fazer perguntas. Idiota é você começar a trabalhar sem saber direito o que precisa fazer. Isso é idiota. Então, se você está com alguma dúvida, pergunta. Tira suas dúvidas. Eu sei que às vezes também a introversão causa esse problema, né? A gente não quer incomodar. E como eu disse, eu sou um introvertido também, eu sei como é. É difícil às vezes, né? Você acabou de chegar, você não quer incomodar, parece que você vai quebrar o fluxo das pessoas ali, né? O flow, tá todo mundo na vibe, você vai lá, mas eu não sei o que é isso. Cara, é ao contrário. Você acha que vai atrapalhar, mas geralmente a galera gosta de explicar. A galera gosta de falar, de demonstrar conhecimento. Por incrível que pareça, não é chatice. É bom. As pessoas gostam, elas ficam contentes. E quanto mais você pergunta, mais você aprende. Se você não perguntar, você nunca vai aprender nada. Então não tenha receio de perguntar. Pergunta pro coleguinha, pergunta pro seu cliente. Pergunta. Não fica morrendo com dúvida. Uma coisa muito interessante que você pode fazer para entender melhor o funcionamento da empresa, os problemas que o software da empresa resolve, aquilo que você faz no seu dia a dia que você vai fazer, né, se você acabou de chegar, é ver o seu cliente usando o software. E isso, cara, é uma das coisas que não tem preço. Ver o que ele faz, como que ele usa, que botão que ele clica, por que ele faz as coisas que ele faz. E não é ver só de ficar olhando. Senta do lado da pessoa. Se você está trabalhando remoto aí hoje, liga aí na sua ferramenta, no Teams, no Zoom, ou sei lá que ferramenta que você usa aí, no Slack. Pega a tela da pessoa, se você não está presencial, liga para ela, faz uma chamada de vídeo, pede para ela te mostrar a tela, compartilhar a tela, para você ver usando. E não é ver usando, não é uma demonstração do software. É ver ela trabalhando mesmo. Você pode até, inclusive, deixar no mudo. Fala para ela deixar no mudo mesmo. Mas ver a pessoa usar. Usar no dia a dia mesmo. Esse é o melhor jeito de criar empatia com o seu cliente. Empatia é uma palavra da moda, né? Todo mundo fala que você precisa ter empatia, precisa ter empatia. Empatia, se for, caso você não saiba, né, apesar de ser uma palavra da moda, é conseguir se colocar no lugar do outro, é sentir as dores do outro como ele sente, não como você sente. Ver o mundo da outra pessoa pelos olhos dela. Os gringos usam o termo se colocar nos sapatos da outra pessoa, né? É isso, é se colocar no lugar dela. E o melhor jeito de fazer isso é ver ela usando o software. Presencialmente é mais legal, porque não tem como fugir, né? Ela vai ficar ali do seu lado. Mas dá para fazer online também, se você quiser. Né? Veja o que ela faz, como ela faz. No meio dessa experiência vão surgir muitas coisas. Surgem feedbacks, principalmente. Ah, isso aqui é ruim. Ah, isso aqui não funciona.
Ah, porque olha aqui, eu tenho um problema aqui. E às vezes a pessoa não é nem que a pessoa reclama, assim, né? Porque também, isso é uma coisa importante para você pensar, caso você queira fazer essa experiência aí. Você tem que setar uma mentalidade de ouvir as reclamações sem torcer o nariz. Porque é muito fácil você se incomodar, ah, mas a pessoa só reclama. E porque daí vai ficar me alugando, vai falar que as coisas não funcionam. Na maioria das vezes as pessoas não vão ficar te alugando. Elas vão falar o que elas acham de verdade. E se você ficar torcendo o nariz porque elas falam, elas não vão querer falar. Algumas pessoas podem ser introvertidas também e vão se retrair. Então, quando você ouvir um feedback, ouve ele de peito aberto, escuta, deixa ela falar, deixa ela reclamar, deixa ela chorar as pitangas dela lá. Isso vai fazer bem para você e vai fazer a outra pessoa se sentir bem também. Ela vai sentir que tem, ela vai se sentir acolhida, né? Ela sente que alguém está ouvindo a reclamação. Se você, inclusive, conseguir fazer alguma melhoria que ela pediu, aí a pessoa vai ser grata por muito tempo e vai te ajudar com outras coisas. Então, é muito importante que, se você quiser experimentar esse tipo de coisa, que você vá de peito aberto. Certo? Não fica torcendo o nariz, não. Mas é um ótimo jeito de ver as coisas, de entender. A pessoa, inclusive, deve ter conhecimento de causa mesmo, né? Porque ela está trabalhando com software no dia a dia. E aí ela pode te explicar melhor do que qualquer outra pessoa como funcionam os processos de negócio que o software resolve aí. Um jeito muito interessante de aprender mais sobre a sua empresa. A segunda coisa aqui, é, isso é uma coisa que é difícil de. É muito fácil de falar, mas é muito difícil de praticar. Né? Aprenda a ouvir. Acabei de falar sobre feedback, né? Ouvir de peito aberto. Ouvir é muito difícil. Todo mundo diz que é importante, mas pouca gente consegue ouvir de verdade. Porque todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. Quando você fala, você quer demonstrar o seu ponto. Você quer mostrar que tem razão. E isso alimenta o seu ego. É muito bom para você sentir que convenceu as outras pessoas. Né? Agora, ouvir é difícil. Você precisa prestar atenção naquilo que a outra pessoa fala. Dar voz para outra pessoa, né? Se colocar do lado do outro. Não tentar convencer, mas ser convencido. E isso é difícil. A gente não quer. A gente sempre quer ter razão. Né? E quando você ouve, você precisa dar espaço para o outro ter a razão. São coisas difíceis realmente. Uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, sempre que eu dou esse conselho de aprender a ouvir, né? Começa a prestar atenção nas palavras que o seu cliente fala, as coisas que saem da boca dele. Porque muitas vezes a gente escreve o software com as coisas que a gente entendeu que ele falou e não com as coisas que ele falou de verdade. Começa inclusive a anotar as coisas que ele fala, os termos, os verbos principalmente. É muito importante verbo e substantivo que ele usa para descrever as necessidades dele. Quando ele está te explicando o requisito, né, seu cliente está lá, olha, eu preciso disso, porque quando eu clico nesse botão o negócio não funciona. Ou, ó, preciso disso aqui porque o pedido precisa ser liberado mais rápido. Presta atenção nas palavras. Né? Ouvir ativamente vai te ajudar a prestar mais atenção nisso. E anota. As palavras que o seu cliente fala vão te ajudar a entender realmente o que ele precisa. E isso está diretamente ligado à produção do software. Lembra lá da linguagem ubíqua, do DDD. As palavras que o seu cliente fala, os termos que ele usa, está diretamente ligado à linguagem ubíqua. Ou seja, usar no software as mesmas palavras que o seu cliente usa para que todo mundo entenda a mesma coisa. Isso vai te ajudar a modelar melhor as suas classes e os seus métodos. E se você tem uma boa modelagem de classe e de método, fatalmente seus testes de unidade também vão ter uma boa modelagem. Porque você vai direcionar os seus testes para aquilo que o seu cliente pediu, para aquilo que o seu cliente falou, com as palavras dele. Isso é muito importante. Ouvir, prestar atenção no que ele fala. Uma outra coisa que eu também aplico no meu dia a dia, que funciona muito bem, pelo menos para mim,
é fazer associações. Associações cognitivas mesmo, né? Pegar as coisas que ele está te explicando do requisito ali e fazer uma associação com os fluxos de negócio, com aquilo que os seus sistemas faz, né? Onde que aquilo que ele está pedindo se encaixa dentro do software? Como que você vai pegar aquilo que ele está falando? Em que ponto do software ali? É quando eu clico nesse botão de cálculo? É quando eu clico no botão de envio do pedido? É quando eu clico em fazer a reserva? É quando eu faço uma consulta? É quando ele visualiza uma lista? Quando que, em que momento do software ali esse requisito se encaixa? Uma outra coisa que eu gosto bastante de perguntar, por que você está pedindo isso? Por que você precisa disso? Às vezes o cliente está muito focado em te explicar como as coisas devem funcionar no software. E ele esquece de te falar por que ele precisa disso. É muito importante que você entenda por que ele precisa. Porque isso vai trazer entendimento sobre a necessidade real. Entender o motivador, né? Por que você precisa? O que te motivou a pedir? Tem muitas vezes no meu trabalho mesmo que perguntas desse tipo fazem o cliente voltar e revisar o requisito por ele mesmo. Às vezes já aconteceu várias vezes comigo ali do cliente pedir algumas coisas e eu começar a fazer esses questionamentos e ele fala, de verdade isso já acontece em outro lugar, né? Por que eu estou pedindo isso então? Talvez não seja necessário. Ou às vezes ele mesmo volta e fala, ó, mas onde que isso se encaixa no software? E a pessoa para pensar e fala, pô, eu não pensei nisso, né? Porque isso aqui não se encaixa nesse fluxo aqui, né? Será que talvez a gente precise de um fluxo novo? Será que isso traz não só um entendimento, e é interessante fazer essas perguntas, inclusive, junto com o seu time, né? Não no particular. Quando você estiver numa reunião de planning, quando você estiver numa reunião de entrevista, se você faz waterfall ali, é legal trazer esses questionamentos com o time. Porque muitas vezes a galera do seu time, talvez por ser nova ou por ser mais introspectiva ali, não faz esse tipo de pergunta. Então, seja a pessoa que traz as perguntas, né, que traz os questionamentos. Então, entender onde se encaixa, por que você está pedindo. Tudo isso vai te ajudar a tirar, a esclarecer algumas coisas, né? Tirar algumas coisas da cabeça do cliente. Às vezes ele nem chegou a pensar naquilo e você está questionando, ele vai entender, né? Fazer essas associações é interessante porque quando você pega uma coisa que ele te explicou e você liga ao sistema, todo mundo liga uma chave. Ah, então é aqui que entra essa alteração. E outra coisa que eu faço também, que eu gosto de fazer que ajuda muito, é pedir uma confirmação desse entendimento. Ah, então quer dizer que você está pedindo isso por causa disso. Quer dizer que você quer remover essa atualização aqui da taxa porque ela está piorando o nosso resultado. Então quer dizer que você precisa que esse pedido seja liberado nessa etapa do processo, porque se isso acontecer, o cliente vai receber o pedido mais rápido. E aí ele vai te dizer, ah, é isso mesmo, sim, é isso mesmo. Parece que é uma coisa idiota, mas não é. Quando você pede uma confirmação, dentro ali, instintivamente, o seu cliente está concordando, ou ele vai discordar de você, mas ele está instintivamente ali, né? Ele está reforçando o que vai ser feito. E na sua cabeça também isso vai ser reforçado. Então, por mais que pareça que é idiota, é redundante, toda vez eu fico perguntando, não, pergunta, pede para confirmar. Isso é um de acordo, né? Todo mundo está assinando ali mentalmente que sim, é isso. Se acontecer de você chegar lá na frente, produzir o software, e o cliente olha e fala assim, não, mas não é isso. Eu tenho certeza que ele vai se lembrar. Não, mas eu falei que era isso mesmo. Então, eu pedi errado. Ele não vai ficar te questionando que você fez as coisas do jeito errado. Ele vai lembrar que confirmou. Ou se ele não lembrar, você lembra. Lembra que você confirmou? Até perguntei se era isso mesmo. Você falou que era. Ele vai falar, pô, é mesmo, eu falei. Mas, desculpa, eu pedi errado, não era isso. E
A cultura do bang bang acaba aí. Ele não vai ficar apontando para você falando que você fez errado, e nem você aponta para ele falando que ele fez errado. Tá todo mundo de acordo. A gente fez o que precisava, pelo menos no momento da análise do requisito ali, né? Então, pode acontecer uma discordância, pode ser que não atendia, mas pelo menos todo mundo está de acordo. E essa confirmação ajuda muito. Eu gosto dessas nuances da mentalidade do ser humano ali, né? Porque a gente não para pensar nisso, né? E isso são soft skills, faz parte do seu trabalho também, né? São habilidades que você precisa desenvolver. Só que infelizmente a gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso. A gente só aprende esse tipo de coisa tomando pancada mesmo no dia a dia ali. Um último ponto, e eu acho que esse é o mais importante que eu quero que você leve para pensar. Não vou falar para você aplicar, porque ele talvez gere um pouco de polêmica aí, mas eu quero que você pense nele com carinho. Questione tudo que você achar que está errado no requisito. Questione tudo. Não é questionar o que ele precisa, mas é questionar o que ele te pediu. Lembra que parte do nosso trabalho é extrair o requisito da cabeça do seu cliente. Ele sabe qual é o problema. Ele talvez só não saiba pedir. Então, quando você questiona, você traz à tona as coisas que ele precisa e não que ele está pedindo. Você faz a pessoa repensar, como eu disse aí anteriormente, né? Fazer perguntas. Por que você precisa disso? De onde que isso se encaixa no software que a gente tem agora? Em qual momento, em qual botão, em que lugar que isso vai entrar? O questionamento leva ao pensamento, leva à revisão. E essa revisão é importante. Vou reforçar de novo o que eu falei lá no começo. Se você não entende o software, se você não sabe o que a empresa faz, não conhece os processos de negócio, você não vai nem conseguir questionar. Então, antes de mais nada, eu falei que esse ponto é o mais importante, né? Mas o primeiro lá é um pré-requisito, você precisa entender. Se você não entende os processos de negócio, não vai adiantar, você não vai conseguir questionar. Uma coisa que é bem importante para você observar dentro do seu dia a dia. Requisitos, eles têm um limite. Eles nunca devem ser técnicos. Em algumas empresas, a galera mistura um pouco. Às vezes você tem realmente alguém que faz um meio de campo ali, e como eu disse, talvez não faça 100% do meio de campo, mas é uma galera que tem mais proximidade com o TI. Essa galera geralmente começa a misturar coisas. Vou dar alguns exemplos. O cliente fala que precisa carregar uma tabela. Tudo bem que a carga de uma tabela, eventualmente, faz parte do processo de negócio da empresa. Então, o seu cliente sabe como é que carrega. Isso depende de contexto para contexto, tá? Não vamos generalizar aqui, mas às vezes acontece. E às vezes o seu cliente ele fala para carregar a tabela de um jeito para atender um determinado requisito. E isso não deve funcionar dessa forma. Por mais que ele conheça uma tabela X do seu sistema, por mais que ele tenha familiaridade com os dados que estão lá, e às vezes ele não faz um cadastro, né? Ele é obrigado a fazer, pedir um script, né? Para que você preencha na mão, sei lá, você não fez o cadastro para ele, ele tem que aprender a fazer script lá. O seu cliente ele nunca pode, dentro do requisito, dizer como as coisas são feitas. Então, sempre que você pegar um requisito para analisar, para olhar com calma, para ver se a divisão está bem feita. O seu cliente, ele tem que dizer o que. O que ele precisa, o que é o problema. É isso que tem que estar no requisito. O time de dev é que tem que dizer o como. Como isso vai ser traduzido em software. Como isso entra dentro do fluxo do nosso sistema. Tudo isso é o time de dev que diz. O cliente nunca pode dar uma solução próxima do técnico. O cliente tem que dar uma solução de negócio. Quem diz a solução técnica é o time de dev. Se você cruzar essas linhas, a coisa vai ficar ruim. Acontece bastante comigo, por exemplo, do time
começar a fazer alterações ali, porque o cliente pediu, porque ele achava que tinha que alterar um determinado processo ali. Só que por falta de entendimento de como o processo funciona e de entender a real necessidade do cliente, né, de não fazer esses questionamentos aí, a galera começa a alterar o negócio e começa a virar um monstro. Como eu disse, código complexo. E aí vai gerar teste complexo. Quando bate no code review lá, eu começo a olhar e falo, pô, mas isso aqui ficou esquisito. Por que ficou desse jeito? E veja que geralmente eu pego isso no review, que já é quando transformou em código. Que ilustra o ponto que eu falei. Um requisito mal analisado, um entendimento mal feito ali das necessidades do cliente gera código complexo. Quando bate o review e eu olho lá, eu falo, pô, esse código aqui tá esquisito, por que ficou assim? E a gente vai puxando ali o novelo do gato ali e começa a aparecer um monte de coisa. Então já aconteceu comigo, por exemplo, do time fazer um monte de solução. E quando eu comecei a questionar, o próprio cliente voltou atrás. E falou, não, isso aqui tá errado mesmo, não é desse jeito que a gente resolve. Muitas vezes a galera acha que tem que criar um fluxo novo. Tem que fazer uma coisa que não existe. Pô, será mesmo que tem que fazer uma coisa que não existe? Será que o que existe já não atende? Muitas vezes isso acontece porque o cliente está falando como tem que fazer as coisas. Não, você precisa criar um processo. Você precisa pôr um botão na tela. Você precisa. Não, calma. Você precisa de um botão ou você precisa de algum processo que execute aqui? O botão, quem fala que é para colocar ou não, é o time de dev. Às vezes não é um botão. Às vezes é uma outra tela. Às vezes é uma consulta. Às vezes é uma coisa que já existe e ele nem sabe que existe. E ele não está usando. Então, presta bastante atenção nisso. Requisitos nunca devem ser técnicos. E a linha é tênue, mas ela existe. Então, presta atenção nessas coisas. O cliente diz o quê? O time de dev diz como. É sempre assim. Requisito está ligado a negócio. Quem está ligado ao código, ao software, é o time de dev. Presta bastante atenção nisso aí. Uma dica que eu sempre dou para todo mundo: crie um questionário. Perguntas que você faz constantemente, que podem te ajudar. Algumas das coisas que eu costumo perguntar: qual que é o resultado esperado desse requisito que você quer? O que tem que acontecer no final das coisas? E qual que é o resultado para você na hora que você está usando software? Qual que é o resultado para a empresa, dentro de um processo de negócio, né, dentro do contexto da empresa? Qual que é o resultado que se espera disso? O que vai acontecer quando a gente implementar essa nova feature? Quando a gente corrigir esse problema? Isso aí que você está pedindo é uma coisa nova? É um fluxo novo? É um processo novo dentro do software? Ou isso aí vai entrar num fluxo que já existe? Criar fluxos novos custa caro. E muitas vezes o seu cliente ele não tem noção de que é caro. E eu falo que é caro não é porque você não pode fazer. Não é isso não. É porque muitas vezes, quando você entra num fluxo que já existe, a coisa é mais simples. Você só encaixa ali. E quando você precisa criar um fluxo novo, vão entrar discussões que às vezes você não costuma ter. Às vezes tem um permissionamento que você precisa ver, e aí esse permissionamento está ligado com uma outra área, uma área de segurança. Pô, aí eu vou ter que conversar com não sei quem, área de compliance, talvez. Às vezes você precisa de uma tela nova, você vai precisar de um cadastro novo. Pô, eu vou ter que criar um outro processo de cadastro? Será? Então é muito importante que você entenda isso, né? E que você faça o seu cliente tirar isso da cabeça dele também. Às vezes dá para ser um fluxo que existe. Às vezes é pior, você tenta encaixar num fluxo que existe, mas na verdade você está encaixando com remendos. Você está fazendo remendos, não é um fluxo que existe. É melhor criar um fluxo novo. Então, essa é uma pergunta que é bastante útil. Muitas vezes ela tira o pessoal da casinha ali e gera bastante discussão ali. Uma outra coisa que eu sempre pergunto: o que existe hoje não te atende? Tem a ver com essa questão do fluxo novo ou não, né? Será que não dá para você fazer isso que você quer desse jeito aqui, ó, que o sistema já faz? Às vezes o cliente está na cabeça, está sugestionado, né, com alguma coisa ali, e não era aquilo que ele precisava. Né? Ele tinha um outro problema lá e ele foi se perdendo. Né? Às vezes acontece, a gente tem uma ideia e vai se perdendo do original ali, né, do propósito original. É comum. Então é bom você fazer esses questionamentos, ter esse questionário,
para trazer um pouco o seu cliente para a realidade. Por último, uma coisa é que, como eu falei, às vezes a gente acha que, por ser mais introvertido ali, a gente acha que está incomodando. E às vezes, de verdade, incomoda. Algumas pessoas, elas vão ficar, sabe, você começa a fazer pergunta ali, começa a questionar, a pessoa torce o nariz, já vem o chatão lá, vai perguntar mais coisas. Acontece opiniões divergentes. Isso é uma coisa bom para quem é introvertido, né? Que a gente geralmente, quem é mais introvertido, também é mais racional, né? Opiniões divergentes podem incomodar. É normal. Ninguém gosta de ser contrariado. E quando você começa a questionar o que o seu cliente está pedindo, às vezes ele acha que você não quer fazer. Mas às vezes também ele aceita numa boa. Então depende muito de pessoa para pessoa. Mas é um fato. Opiniões divergentes vão causar incômodo em alguém. Então é normal. E você não está perguntando para ficar de bem com todo mundo, para ser amigão ou amigona de todo mundo, não. Você está perguntando para fazer o seu trabalho da melhor forma. Você está questionando, né? Colocando essa revisão em pauta, porque você quer entregar o melhor software possível. E outra, uma coisa que eu sempre penso, pelo menos para mim, é melhor ser chato e resolver problemas. Porque tem muita gente que não quer incomodar e acaba fazendo bobagem, colocando software ruim em produção. Então, se for para escolher, eu prefiro ser o chatão que questiona as coisas toda hora, mas que entrega software que resolve. Eu não quero ser a pessoa que é super legal com todo mundo, que faz tudo que o cliente pede e que depois fica se ferrando ali para dar manutenção em código complexo. Ou que começa a demorar, em vez de demorar 2 horas para dar manutenção em alguma coisa lá, começa a demorar 2 dias, 5 dias, 10 dias. E o seu cliente vai achar que você é ruim de trampo e você não vai conseguir entregar as coisas do melhor jeito ali que você pode. Então eu prefiro ser chato, mas entregar coisas que resolve. Só um pequeno conselho que eu deixo aqui para você: toma muito cuidado com comunicação agressiva. Tem alguns livros muito legais, se você quiser ler, procura na Amazon, em qualquer loja aí você vai achar, sobre comunicação não agressiva. Como que você faz para expressar as suas opiniões, falar as coisas que você acha, fazer questionamentos desse tipo aqui, ó, sem ser agressivo. Também não adianta você chegar numa reunião de planning com os 2 pés no peito da outra pessoa que está pedindo lá e falar, não, isso aqui tá errado, não faz isso porque vai dar uma bosta. Não adianta falar assim. Mas você tem que tomar cuidado. Ser questionador, ser questionadora, exige um cuidado com as pessoas. Lembra que são pessoas do outro lado, não são computadores, não são crianças que você pode ficar dando bronca. São profissionais e eles estão ali, precisam de respeito também. Então, eu sei que às vezes você não quer desrespeitar, mas muitas vezes a forma como você se expressa gera uma sensação de desrespeito no outro. Então é muito importante você praticar comunicação não agressiva. Não é deixar de falar as coisas que precisam ser ditas. Como eu sempre digo, né, não é o que você fala, é o jeito que você fala, ou como você fala. Isso é muito importante, um detalhe muito importante que a gente não aprende também. É difícil esse ponto com devs. Tem muitos devs que são extremamente intolerantes com a opinião dos outros. São diretos porque acham que são... Não, eu sou sincerão mesmo, eu falo na cara. Não é bem assim que funciona para viver em sociedade. Né? É legal você ser sincero, você ser sincera, falar as coisas que você acha, mas lembra que não é o que você fala, é como você fala. Toma muito cuidado com isso. E a gente, de novo, não somos treinados para isso. A gente não aprende a lidar com pessoas. Programadores são muito bons para lidar com computadores, mas são péssimos, de forma geral, para lidar com outras pessoas. Então, começa a praticar isso, que eu acho que vai te ajudar bastante, inclusive para evoluir profissionalmente. Né? Quando você estiver na área, aí você vai ver que é muito importante, se você quiser ter uma vida longa na área, mesmo que não seja para o lado da gestão, que seja para um lado mais técnico, você vai precisar desenvolver skills como essa, saber se comunicar, saber falar sem agredir o lado das outras pessoas aí. Então, para concluir a nossa conversa aqui, eu sei que às vezes vocês vêm aqui para
falar sobre teste porque é interessante e tal, mas eu acho legal trazer esse tipo de visão fora do código do teste de unidade, ali, fora do C Sharp, fora do Java, porque, como eu sempre digo, não é só isso, né? Não é só código, nossa vida tem muito mais além de código. Então é importante que você desenvolva outras habilidades e aprender a entender o que seu cliente precisa, ajudar a compor o requisito, e que muitas vezes o seu cliente vai precisar porque ele não sabe pedir, são habilidades importantes para você desenvolver. Então, não seja só um garçom que tira pedidos. Não seja o dev que só escuta o que o cliente fala e sai escrevendo código. Isso não vai te ajudar. Talvez no começo da carreira não faça tanta diferença. Quando você tiver 3, 5, 10 anos de área, vai começar a fazer diferença. Você vai ver que não dá para sustentar seu emprego só escrevendo código. Tem outras coisas que você precisa fazer. Tirador de pedido tem um monte no mercado. Pessoas que conseguem falar com o cliente. Né? Esse é um outro ponto aqui. Né? Aprenda a conversar com ele. Quem consegue conversar com o cliente tem uma vantagem gigantesca no mercado. Não é uma habilidade comum, não. A gente não aprende a falar com o cliente. Trocar ideia. E às vezes trocar ideia é trocar ideia mesmo. É conversar de coisas triviais. Falar da vida. Sabe? Fazer uma amizade com a pessoa de verdade. Não é só trabalho. Não é só ser objetivo. Eu sei que às vezes muita gente não gosta, acha que é lero-lero. Não é. Quanto mais proximidade você cria com os seus clientes, mais eles vão ter confiança em você. E eles vão conseguir se abrir mais com vocês. Vão contar os problemas que eles têm. Eles vão pedir as coisas, eles vão te entender. E isso reduz o conflito, reduz o estresse de conflito que você tem. Só traz vantagem, não traz desvantagem nenhuma. Então aprenda a falar com o seu cliente. E por último, vou reforçar, que eu já falei várias vezes aqui hoje. Teste de unidade é muito mais do que código-fonte. E ele começa no requisito. Teste de unidade não começa no código. É por isso que eu gosto de reforçar coisas fora do código. Porque a galera foca muito em fazer assert, fazer mock. É importante, você precisa saber. Mas essa é uma habilidade que a gente adquire muito rápido, porque é familiar para nós. Teste de unidade começa no requisito. Se você não faz uma boa análise de requisitos, você não vai conseguir fazer bons testes. E para fazer uma boa análise de requisito, você precisa entender o que seu cliente precisa. Não é ler o que ele escreveu, porque às vezes ele não sabe pedir. É entender de fato o que ele precisa, quais são os motivadores, por que ele pediu aquilo, onde que isso se encaixa dentro do software. Tudo isso é o começo para você escrever bons testes de unidade. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa um joinha. Se você gostou muito, assina o canal, porque ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tem outras ideias de como você faz para entender o seu cliente, para trocar uma ideia, para fazer uma boa análise de requisitos, ou se talvez você não concordou com nada do que eu falei aí, achou que eu falei um monte de groselha, deixa um comentário aí no vídeo, que é sempre bom trocar uma ideia e eu aprendo muito com vocês. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.